Então. Isso. E está gravando. Ah, tá, já vi ele. Boa tarde, pessoal. Jacó é bem conhecido no movimento espírita nacional, né? Sobre passe, sobre magnetismo, a gente tem muitos aprendizados vindos através dele. Aí, ele é nascido no Piauí, é isso, Jacó? Mora no Natal desde os 6 meses de idade. Filho de espíritas, desde criança está convivendo, aprendendo e ensinando espiritismo. É magnetizador prático graças ao espiritismo. Engenheiro, psicanalista e palestrante internacional. É casado com Lucila, pai de 11 filhos. Olha que coisa linda! E ainda trabalha voluntariamente e é dirigente do Leão Lar Espírita, casa que abriga idosos carentes e realiza inúmeras atividades de promoção social. Muito obrigada, Jacó, por ter aceitado participar da nossa roda de conversa. A dinâmica é assim: você faz uma introdução, né, no tema da roda, que é por que magnetismo? E as pessoas que quiserem perguntar podem perguntar pelo chat, que a gente vai anotando. Ele também está lendo ali o chat. E qualquer dúvida, se não conseguir anotar pelo chat, pode pedir para falar, abre o microfone, pede permissão para falar, que ele vai ouvir. Então, com vocês, Jacó Melo. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Deus nos abençoe, nos ilumine sempre. E eu gostaria de abrir a nossa conversa recordando o maior magnetizador que a história já registrou, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele deixou a gente a ter que refletir alguma coisa sobre este assunto. Primeiro porque ele dizia para muitos daqueles que ele curava, ele dizia assim: a tua fé te curou. Para outros, ele perguntava: o que é que tu queres? Para outros ainda, ele já afirmava assim: pode ir que eu já curei. Ou seja, no momento ele dizia que a pessoa era quem se curara, de outras vezes ele perguntava qual era o intuito do envolvimento no caso magnético, e em outras situações ele dizia: eu já curei, e portanto não era uma questão de que foi você quem se curou, fui eu quem te curei. Então ele se posicionou em vários ângulos e ao mesmo tempo deixou para que a gente pensasse sobre isso. E se essas três situações não bastassem, ele ainda fechou com uma chave extremamente poderosa quando nos disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e até mais. E aí ele colocou a grande condicionante, que é se quiseres. Ou seja, se a gente juntar tudo isto, a gente vai ver que faz total sentido nisso tudo. Se eu quero ser como Jesus, eu posso. Eu posso nutrir esta pretensão e posso, inclusive, ter a convicção de que eu posso até mais do que o que ele fez. Então, ele deixou isso em aberto. Mas ele também deixou em aberto que se você quiser se curar sozinho, você também se cura. Mas aquela segunda questão intermediária, ela é a que põe a gente para ter que refletir com muito mais cuidado. Que tu queres? E, em alguns casos, ele ainda perguntava: que queres que eu faça? Ou seja, além da gente ter todas as possibilidades, ainda tem esta outra, a de se dirigir a um grande mestre, a um grande sábio, a um grande homem, ao maior exemplo que a gente tem. Nós podemos nos dirigir a ele, mas com este detalhe: você tem que saber o que você quer. Porque parece que isto é muito óbvio, mas não é. Porque muitas vezes, e eu posso dizer aqui, vou até jogar usando o nome de todos vocês que estão aqui na sala neste momento, tenho absoluta convicção de que todos vocês querem ser felizes, como eu também, todos. Mas aí quando alguém lhe pergunta: mas você faz por onde ser feliz?
aí a gente começa a ver que faz, mas não faz. É o quer o milagre e não necessariamente até que ponto eu quero. Porque o eu quero, ele não é passivo, ele é ativo. E essa diferença é fundamental quando nós queremos nos relacionar magneticamente. Eu posso dizer, estou apaixonado por você. E isso você pode até ouvir e dizer que coisa boa, que legal ter o seu amor, a sua paixão, o seu envolvimento. Mas você quer mesmo alguma coisa comigo ou você está só apaixonado? Porque se você está só apaixonado, isto vai passar. Então é preciso eu saber mais do que isto. Mas, sobretudo, eu que estou, preciso saber mais do que isso. Do contrário, a gente vai sempre, não só nesse caso, mas em quase todos da nossa vida, nós vamos cair na chamada desilusão, que é um campo muito infértil. A gente cai ali e, normalmente, junto, cai todo o nosso acervo psíquico, moral e emocional. Então, vamos voltar para Jesus. Dentro dessa colocação, dessas colocações que eu separei, mas didaticamente apenas, dentro dessas possibilidades, o que nós encontramos? Eu posso curar sem fazer nenhum gesto, sem ir, sem vir, sem nada. Eu posso também buscar a cura, mas para isto eu já preciso ter uma determinação em mim. E para que a coisa aconteça em mim, eu preciso ter fé. E aí vamos dar um salto, vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, sob a minha ótica, a melhor definição de fé, porque é uma definição totalmente aberta, que eu já li até hoje. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Essa frase está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Então, isso daí já nos posiciona de uma maneira um tanto quanto reticente, quando Jesus diz, a tua fé te curou. Será que Jesus pensava diferente disso? Eu acho que não. Por quê? Naquela época, o conceito de religião, ele era tomado muito mais à feição de conceito político e partidário do que necessariamente uma ideia ético-moral. Então, a gente seguia um preceito, e esse preceito era que determinava o que você deveria fazer ou não. A fé era algo absolutamente abstrato dentro do conceito que nós temos hoje. Mas Jesus usou esse conceito, então ele usou dentro de uma força. E qual seria a força? A força que você tem em você, a força da sua vontade, mas só que não era uma vontade passiva, era uma vontade ativa, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo veio esse consórcio, vontade de querer, porque o querer pede ação. Do mesmo jeito que Jesus perguntou, que queres que eu faça? Vejam que é literalmente o mesmo verbo. Então, junto com a vontade, eu estou dizendo agora eu quero saber o querer mesmo. Então, vontade de querer. E acrescenta-se no Evangelho, acrescenta-se para esse conjunto, vontade e querer, uma certeza. Certeza de que esta vontade pode obter satisfação. Com isso, o que acontece? Eu não posso querer algo mirabolante. Eu não posso querer, por exemplo, que de repente a Terra se aproxime muito de Marte só para eu poder ir lá com mais frequência. Não tem como. Marte está naquela distância e isso daí é uma coisa que não vai depender nem da minha vontade nem do meu querer. Por quê? Porque não é execuível. Essa vontade tem que lhe dar a certeza de que é possível. Veja que aí a gente remonta para o início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da fé raciocinada, ou seja, eu tenho que ter uma fé equilibrada num bom senso, numa lógica. Deu para perceber por onde é que eu estou querendo trilhar com o nosso assunto, se bem que eu não vou muito longe, né? Eu vou só aqui instigar vocês. Temos Jesus, temos aqui uma única citação do Evangelho segundo o Espiritismo, e agora temos nós que nos colocamos como estudiosos do magnetismo.
E aí ficamos, mas espera aí, então Jacó deveria ter feito um livro só com 10 páginas, e nas 10 páginas ele faria uma exaltação a que a gente tenha uma vontade mais poderosa, que a gente tenha esta fé do Evangelho, confiando que Jesus disse que a gente poderia muito mais, e a partir daí estava tudo resolvido. Só que para que estivesse tudo resolvido, a gente deveria chegar a essa conclusão. Bom, então esse eu consegui, esse outro estágio e esse outro estágio. Deixa eu provar. E aí você vai para o teste. E na hora do teste, funciona ou não funciona? Se não funcionou, das duas, uma. Ou o preceito está falho, ou as nossas convicções estão totalmente insuficientes, ou seja, estão sem lastro, sem base. Ótimo. No meio espírita, já fazendo agora aqui uma pequena derivação, nós aprendemos praticamente em todas as obras que falam de moral, de comportamento, que o sentimento do amor é o maior de todos e que, portanto, se você tem amor, você tem tudo. E aí isto levou a um equívoco, não sobre a potência, a força e as capacidades do amor, mas do que mais é necessário. Porque seria mais ou menos assim: se você tiver uma mina de ouro, você pode comprar o mundo. Mas alguém esqueceu de dizer que você vai ter que cavar, vai ter que filtrar, peneirar, selecionar, depois decantar, depois homogeneizar, ter trabalhadores, você vai ter que ter uma infraestrutura enorme para que isto seja a verdade lá no final. E o que é que nós temos feito no meio espírita com essa mina de ouro que nós temos chamado magnetismo? A gente quer assim, bom, Jesus já deixou o grande exemplo, depois se a gente tomar só historicamente, nós tivemos Mesmer e os grandes nomes do magnetismo, estamos nós com Allan Kardec e o magnetismo. Sim, então eu tenho uma mina de ouro, e por que eu não consigo ficar rico com essa mina? Eu não consigo ficar rico simplesmente porque eu tenho a mina, mas não estou fazendo nada com ela. Esse é o nosso grande problema, não é que está faltando magnetismo. E por que não está faltando? Porque quando você nasceu, para que você nascesse, aquele fenômeno lá do espermatozoide que foi procurar um ovo e tal, aquilo tudo geram forças magnéticas de alta potência. Imagine que alta potência tem no magnetismo em que um espermatozoide entra num óvulo e, de repente, formam um núcleo e aquele núcleo, vamos usar uma expressão bem jovial de hoje, do nada o núcleo se divide. E aí, como se não achasse pouco, do nada, 2 vão se transformar em 4 e vão se transformar em 8 e aí vai uma multiplicação geométrica sem fim. E prestem atenção, nós temos cabelo na cabeça, que de uma certa forma é o mesmo cabelo, pelo que a gente tem no braço. Mas por que é que o cabelo da cabeça cresce, cresce, cresce? Se você não cortar, ele vai, vai, vai. Mas o do braço a gente nunca corta e ele está sempre do mesmo tamanho. Quem foi que deu a inteligência para o pelo do braço ter um limite e o pelo da cabeça ter outro limite diferente? De onde vem essa inteligência? Vejam que aquele espermatozoide que teve aquela primeira multiplicação, ele usou de um poder magnético não apenas para romper o ovo. Ele leva consigo toda uma carga e essa carga ela começa a se separar para começar a tomar direcionamentos manobrados por quem? Por alguma outra grande inteligência. Mas essa grande inteligência, vamos fazer uma abstração aqui ao sentido só espiritual da questão. Vamos fazer aqui um sentido bem mais físico, como hoje a física quântica trata. Os chamados campos mórficos. O que são os campos mórficos? São estruturas magnéticas que direcionam todos esses processamentos. Ou seja, para você estar vivo, para eu estar vivo, nós, por isso mesmo, já somos magnéticos de nascença. Nós já nascemos seres magnéticos. E por extensão ou extrapolação do raciocínio, os animais também, as plantas também, e as pedras também.
Porque nas pedras ela não tem uma vida pulsante como a nossa, mas também tem vida. Quando a gente chega no reino dos cristais, a gente vê quanta maravilha tem ali, os formatos, os planos, as estratificações, ou seja, para onde a gente olha no universo, está lá o magnetismo. Mas o que nos importa neste exato momento? O magnetismo que está em mim, que me mantém vivo, e o magnetismo que eu posso estudar, ampliar e desenvolver para levar vida ou melhor qualidade de vida para tudo e para todos. Para que um dia eu chegue como Jesus e perguntar a você o que é que você quer. Eu quero que você me cure. Você quer mesmo que eu lhe cure? Pois eu vou lhe curar. E aí você vai e cura. Estamos falando aqui apenas de um único aspecto do magnetismo, que é o das curas. Mas tem muitos outros. Quando Jesus disse, olha aqui outra expressão de Jesus, ide e curai. Primeiro ponto. Então ele não disse assim, vai fazer para ver se dá certo. Não, ele disse, vai e cure. Ou seja, a voz dele já foi uma voz de comando de quem sabe o que está mandando. Depois diz, limpe feridas. Ou seja, não só curar, mas tratar enfermidades difíceis, porque naquela época, limpar feridas era uma referência direta à lepra, à hanseníase, que naquela época era tão grave que as pessoas ficavam segregadas e nunca mais voltavam ao convívio da sociedade, porque ninguém se curava. Mas Jesus mandou você ir tratar de quem não se cura. Primeiro ele disse, vai e cure. Agora vá curar quem não se cura. E no terceiro momento, ele entra para um plano que a gente pensa assim, parece que não tem nada a ver, parece que Jesus agora quis extrapolar. E quando a gente pensa, descobre que está exatamente no mesmo sentido. Expulsai demônios. O que era que ele queria dizer com isso? Que o magnetismo também atua eficientemente nesta área. O que é que nós devemos fazer? Ficar de braços cruzados? Assistir, por exemplo, ao grande volume de reuniões mediúnicas que tem no Brasil, sem magnetismo, onde o magnetismo só entra quase que no apelo supremo, porque de repente algum fenômeno na reunião saiu de controle, aí a gente faz uma oração forte e alguém vai lá e fica dispersando, que muita gente diz abana, 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 quando na realidade tudo isso faz parte de um contexto muito mais amplo que a gente já deveria vir. Quando eu digo assim, nós temos o magnetismo de Kardec para cá muito bem colocado, eu não estou sendo fiel, porque ele já está muito bem colocado desde Mesmer. Mas eu também dizendo isso, eu também não estou sendo fiel, porque ele já está muito melhor colocado desde Jesus. Então, na realidade, nós já estamos há mais de 2000 anos de atraso. Não é há 2000 anos que a gente poderia ter pensado, não, faz 2000 anos que era para a gente estar agindo com mais sabedoria, com mais vontade, portanto, com mais fé. Por que o magnetismo, então? Porque é uma alavanca enorme que a divindade deu para a gente. É um poder sobrenatural, usando aqui as forças do sobrenatural, como dizendo, acima do natural que a gente conhece, e a gente está simplesmente brincando de deixar isso de lado. É como uma criança que ela gosta de uma boneca, uma criança, uma menina, ela gosta de uma boneca, e ela tem uma roupinha velha, surrada, que ela só gosta daquela boneca com aquela roupa. E aí chega alguém, viaja e traz para ela uma caixa deste tamanho, cheio de bonecas, cheio de roupa, cheio de brinquedos, e ela diz, isso aí não me interessa, o que me interessa é aquela bonequinha com aquela roupa. Ou seja, ela não tem noção do que está abrindo mão. Mas se pelo menos a gente fizer como uma criança que está com uma boneca com um vestido roto, e mesmo assim satisfeito, é ótimo. O problema é que a gente recebe um pacote grande e a gente fica insatisfeito porque jogou o pacote fora. Por que o magnetismo? Para que a gente se encontre, para que a gente tenha melhor qualidade pessoal e de relação. Porque quando você está bem magneticamente, só você se aproximar de alguém, você já ajuda, sem você fazer coisa nenhuma. A mulher morruíça é um exemplo disso. A mulher vivia doente há 12 anos. Jesus não fez nada. Ela simplesmente o tocou, e nem tocou a ele, tocou as vestes dele, e ela ficou boa.
Que poder maravilhoso é esse? Por que é que a gente, quando olha para alguém, não olha com um olhar magnético? Não de envolvimento ou de qualquer tipo de desvio, mas um olhar magnético de dizer: eu estou te fazendo bem, eu estou me sentindo bem, e eu quero passar o bem que eu estou sentindo para você também sentir. Isso é um magnetismo no mais alto grau. É quando a gente já magneticamente está tão bem que o nosso bem ele se amplia. É quando você pode dizer para a pessoa: a tua fé te curou. Por quê? Porque foi você quem buscou a minha energia, foi você quem buscou em mim o potencial que você queria. Você, sem precisar pronunciar palavras, você disse: eu quero, eu preciso. E não a gente ficar só de lamúrias e reclamações. Eu conheço um rapaz, não é um rapaz, é um senhor, que é uma figura que eu tenho muita dó dele. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas dele eu tenho. Porque ele, semanalmente, ele me escreve dizendo assim: a vida é uma desgraça. Não adianta, eu já pedi ajuda, já me inscrevi, inclusive até já falou até do Tupiara, já me inscrevi num núcleo que tem lá em São Paulo, já pedi ajuda aí a você no Leão, eu peço ajuda a todo mundo e a minha vida só piora. Como a gente já se inscreve há algum tempo, eu pergunto: mas o que é que você faz? E a resposta é quase sempre a mesma. Como é que eu posso fazer alguma coisa com a vida tão desgraçada como a minha? Ou seja, você quer ficar curado? Não, não quer. Porque se você quiser, é você quem vai ter que começar a se movimentar. Esta é a função nossa enquanto magnetizadores: levar, fazer, tentar converter. Mas tem pessoas que, lamentavelmente, não querem. Elas só fazem expressar: eu quero, mas não fazem absolutamente nada. O mais grave, na minha visão, para a gente concluir, pelo menos essa minha fala, e vocês agora poderem intervir, o mais grave, eu acho, que nem é quando alguém está precisando que não sabe querer. O mais grave é quando a gente descobre que tem um potencial, que a gente pode ajudar, que a gente pode fazer mais, que a gente pode ir mais longe, e a gente diz: eu não vou me meter com essas coisas não, porque isso dá muito trabalho, eu acho que isso aí não ficou para mim, porque... E aí se abandona tudo, esquecendo que se a vida continuar, mais cedo ou mais tarde você vai precisar. E você vai precisar daquilo que você se negou a receber. E você vai precisar aquilo que você negou a ajudar o outro. Então é porque Deus agora vai ficar com raiva e vai lhe castigar. Não, Deus não fica com raiva, ele está com dó de você, se é que eu posso atribuir a ele algum sentimento. Na realidade, ele está deixando que a lei flua, porque tudo aquilo que a gente usa em abuso, a gente perde, ou a gente adquire coisas ruins. E tudo aquilo que a gente tem para usar e desusa, a gente perde por conta do ferrugem que toma conta de tudo. Então, não se justifica a gente, por exemplo, ter essa inquietação dentro da gente. Por que o magnetismo? Por quê? Porque é uma bênção de Deus. O magnetismo não foi uma pessoa que veio e criou uma religião, que criou um método, que criou uma escola, nada disso. O magnetismo está em tudo e em todos. Só o que nos compete é entender melhor, aplicar melhor e resolver melhor as nossas problemáticas. Aí eu agora devolvo para vocês a pergunta: para que o magnetismo? Muito bom. Faz a gente refletir sobre a vida mesmo, né? E como a gente muitas vezes enterra os talentos que a gente tem, né? Jacó, então eu vou começar. Reunião de desobsessão. Como eu, que não sou médium Ostensivo. ostensiva, posso usar o meu magnetismo para auxiliar na reunião de desobsessão. Eu sou Vou imaginar. dialogadora da reunião. Ok, eu vou imaginar aqui a situação que seja tecnicamente, em termos mediúnicos, a menos favorável de todas.
Você não sente, não sente, não cheira, não ouve, não se arrepia, não nada. Então você está ali e não sabe por quê, porque não acontece nada mediunicamente comigo. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu só sinto o sono, é a única entidade que se aproxima, é o sono. Só. Fora disso, eu não sinto mais nada. Então, pronto. Então, vamos pensar esta pessoa, porque se a gente encontrar uma saída para esta criatura, as outras fica bem mais simples. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Então, pense bem, você vai para uma reunião mediúnica e vão aparecer espíritos sofredores, espíritos doentes, espíritos vingadores, espíritos enfurecidos. O que é que essa turma precisa? De conversa fácil, de palavras doces, de jeito assim suave. Meu irmão, venha em nome de Jesus. Aí ele bate na mesa e xinga, diz que Jesus era uma farsa e tal. E você, mas meu irmão, olhe que vai aparecer aí um anjo do seu lado e vai lhe levar. Tudo isso é maravilhoso. Não digo que seja ruim. Mas olhe como vai ser diferente, ele chega e você que está lá, que não sente nada, e onde eu vou até complicar, às vezes você nem acredita nisso, mas você está lá. Em vez de você entrar na briga, eu acredito, não acredito, eu estou sentindo, não estou sentindo nem nada, você simplesmente relaxa, entra em meditação, entra em reflexão profunda, e vamos supor que você não tenha, olha que eu estou colocando as piores situações, você não tenha nenhum vínculo com o que está acontecendo, nem quer se vincular por medo. Então, não quero nem me vincular, porque se for verdade, eu não quero que isso me atinja. Então, você fica aqui pensando, vibrando, orando, para que você esteja bem. Olha que situação egoísta que eu estou colocando. Oh, Jesus, dá-me muita paciência, tira de mim os pensamentos maus, que eu possa, de alguma forma que eu não sei como eu possa ajudar nessa reunião, que se eu tiver algum fluido que eu não sei se eu tenho, mas que esse fluido seja utilizado, que eu possa servir pelo menos de um ponto de equilíbrio aqui na sala. Ou seja, você começa a pensar coisas desse tipo. Eu vou te contar o que é que vai acontecer na reunião. Você vai dizer, Jacó é danado, Jacó é médium. E nem é por isso. Sabe o que é que vai acontecer? O Espírito vai dizer, e essa pessoa cínica que está aí orando e me perturbando? Ó o que está acontecendo. Você está ali no seu cantinho. Quando o Espírito diz isso, você pensa até que ele está falando de outra pessoa e não de você. Mas está falando de você. Sabe por quê? Porque você está interferindo magneticamente e positivamente no fenômeno. Sem você fazer um passo, sem você sentir um arrepio, sem você nada. Então, se você vai para uma reunião mediúnica e você tem zero, 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 zero de mediunidade de percepção, vibre, emita a sua onda o mais elevado possível. E não se incomode com o resto. E você vai perceber depois, com o passar do tempo, algumas entidades vão vir depois e dizer, olha, eu tive aqui brabo, eu fiz isso, mas aquela pessoa ali ficou, não dizia nada, ia só mexendo comigo, até que um dia eu resolvi entrar naquela sintonia, meu Deus, aí foi que eu descobri que estava errado. E aí você vai dizer, mas teve doutrinação, teve evangelização, teve vibração dos outros, teve passe, teve tudo, sim, e teve a energia que você liberou. Isso, às vezes, é fundamental. Às vezes a gente está num grupo mediúnico que tem médium, tem palestrante, tem tudo, mas não tem a boa vibração, e aí faz falta. Porque não são apenas gestos, nem é apenas saber, é um conjunto. Então, eu acho que eu dizendo isto, acredito que você que fez a pergunta deve ter entendido. A proposta é que a nossa presença faça presença. E faça presença dentro dos propósitos que ali se colocam, que é o propósito de ajudar, de fazer o bem. Isso é uma atitude magnética. Eu acho que na sua fala você falou de vontade, da pessoa ter vontade de procurar ajuda, de buscar a cura, né, para dores da alma ou dores físicas. E aí no chat alguém perguntou, como acionar essa vontade? A Andréia perguntou. André, a pergunta é extremamente oportuna. Por quê? Porque muita gente confunde vontade com capricho,
ou vontade com um mero desejo. A vontade. O próprio Allan Kardec, ele teve uma certa dificuldade para discorrer sobre este assunto, porque ele disse que isto não é um assunto físico, nem é um assunto inteiramente psíquico. É algo que está dentro de uma circunstância que a gente tem que condicionar, ou seja, tem que aprender, tem que acomodar na gente para que ela ecloda. E eu vou lhe dar uma seguinte reflexão. Quando nós somos crianças bem pequenas, a nossa vontade é muito variada, mas também ela passa muito rápido. Então nós queremos um brinquedo tal, aí não tem o brinquedo, a gente se aborrece, mas daqui a pouco a gente já encontrou outro. E depois já partimos para outro. E para outro. Se você analisar isto dentro de uma linha de progresso, de um ser, você vai ver o que está acontecendo aqui nos primeiros anos. Nós já estamos numa escola de formação, de educação da vontade e do desejo, para saber lá no futuro o que de fato a gente vai escolher. Ou você acha que, por acaso, os pais, os amigos, as pessoas que se aproximam da gente perguntam o que é que você vai ser quando crescer? Você acha que isso é só uma formalidade? Se fosse só uma formalidade, algumas pessoas não perguntariam. O interessante é que praticamente todo mundo pergunta. É o seu colega de escola, é o professor, é a pessoa que não gosta de você, é em casa, é o vizinho, é o amigo que chega. Todo mundo quer saber o que é que você vai ser. Mas vamos parar aqui filosoficamente. Interessa para alguém saber o que é que você vai querer ser? A não ser para seus pais, não interessa praticamente para ninguém. Mas por que todo mundo quer? Veja que a natureza, de uma certa forma, dizendo: pense, reflita, amplie a sua vontade, exteriorize, porque esse é um outro mecanismo, exteriorize para que você tenha isso mais palpável, porque a vontade ela é subjetiva. Então eu digo assim, eu vou querer ser médico. Ah, mas ser médico você estuda muito. Então eu nem vou mais dizer que eu não vou ser médico, que eu vou ser médico. Olha como é que é a nossa reação. Eu já não vou mais dizer para que não me cobrem uma vontade que eu agora já não quero mais. Mas se você quer ser médico, você faz exatamente o contrário. Eu agora vou insistir em dizer que eu quero ser médico, para que as pessoas digam: e aí, está fazendo medicina já se formou? Ou seja, para que todas as vozes concorram para o que a minha vontade, escolha minha, determinou. Um outro ângulo da questão. Por que vontade é um negócio tão complicado? Porque a gente não entende. A gente tanto não entende que Jesus, em vez de dizer: olha, era bom que vocês exercitassem a vontade, ele disse: não, deixe isso tudo na mão do Pai. Pai nosso, seja feita a vossa vontade. Deixa a responsabilidade na mão dele, porque a nossa é sempre questionável. Feito isto, vamos agora para a nossa vontade, tal como você pediu. O que é a nossa vontade? É você decidir, pensar, amadurecer e se determinar. Isso é vontade. Se você tiver vontade, aí todos os obstáculos desaparecem. Se você não fizer isso, a sua vontade ela ganha um hífen e ganha um complemento, que se chama boa. Aí você passa a ter boa vontade. E o que é boa vontade dentro desse conceito comparado com vontade? A vontade quer e faz. A boa vontade, se der, quem sabe, talvez. Essa é a grande diferença. Na realidade, nós vivemos muito mais de exercícios de boa vontade do que do exercício da vontade. Às vezes me admiro muito, por exemplo, a atitude de alguns jovens, quando eles são apontados como rebeldes. É um jovem rebelde, não obedece mais os pais, saiu de casa, foi se aventurar. Então, todo mundo detona. Mas se ele faz isso sabendo o que ele está indo buscar, ele está exercendo plenamente a sua vontade. Lógico que isso a gente não vai sugerir para ninguém com 12, 13, 15 anos de idade. Mas chega uma hora que a gente tem que ter vontade. O que leva as pessoas a se casarem num mundo dissoluto, quase como está o nosso hoje? Por conta de uma vontade de alguma coisa maior. Porque não pode ser somente você ficar preso com uma aliança a alguém. Porque se fosse só isso, toda a aliança seria bem folgada para em qualquer lugar você jogar a mão e o negócio ir embora. Mas não é assim que funciona. Por quê?
Porque tem o elemento básico chamado vontade. Então, vontade é algo que a gente solidifica, é uma construção em cima das nossas aspirações. E na hora em que você diz, eu quero isto, aí a partir daí você quer saber se tem vontade, aí você se determina. Aí não adianta alguém reclamar, alguém falar mal, aí não adianta mais nada. Se você não tiver vontade, ou se você tiver uma vontade mal direcionada, aí os ventos só vão soprar nessa direção. Por fim, uma última reflexão. Um avião decola. Você já viu, e se não viu, você sabe que todo dia milhões de aviões decolam. Eles decolam contra o vento. A favor do vento, ele não levanta voo. O que é que isto quer dizer? A nossa vontade é como a decolagem de um avião. Ela tem que vencer o vento contrário, para que você estabilize e possa chegar na sua vontade. Beleza? Muito bom. Mas alguém gostaria de perguntar dentro dessa linha da vontade? Porque a gente já vai mudar de assunto. Bom, Daniela Guimarães pergunta: como se dá o processo de iniciação do passe para quem está aprendendo? Tem várias situações. A primeira coisa vai ser um pouco indelicado o que eu vou dizer, mas eu acho que é legal que eu diga. Eu fiz uma palestra há mais ou menos umas 4 semanas, intitulada 7 principais passes ou 7 pontos chaves para se ser um magnetizador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu sugiro que você procure ver essa palestra. Porque ali eu coloquei 7, na realidade eu deveria ter colocado 8 pontos, mas eu fiquei com 7 pontos, e ali a gente tem os passos exatamente para que todo mundo chegue. Então, a primeira minha parte da resposta é essa. Por favor, foi Daniela, né? Daniela. Por favor, Daniela, veja essa palestra, eu acho que ela vai deixar a sua cabeça muito bem posicionada e você vai ver que não é nada impossível, apesar de que, como todo estudo, toda ciência, vai pedir de você alguma atenção, algum esforço, alguma dedicação, né? Ela não vai vir como uma chuva, em que você só tem o trabalho de ir para ela ou de sair dela, né? O magnetismo não, você já o tem, agora compete a você se vão desenvolvê-lo ou não. Mas dentro daquelas situações, há a necessidade de você conhecer. Hoje em dia, a gente pode conhecer muita coisa através do vídeo. Então, você vai, se você não, para não sair dificultando sua vida, se você entrar no meu site, que é jacobmelo.com.br, é Jacó com B, um B mudo, né? jacobmelo.com.br, desculpa, jacomelo.com, não tem BR. Se entrar no jacomelo.com, você vai ter ali muitas palestras, seminários sobre magnetismo. Então, já dá para você aprender um bocado. Mas tem outro tanto que você vai ter que recorrer a livros, porque tem muitas coisas que não dá para só ser dito, muitas coisas você tem que pegar uma sequência de livros, para poder você ter um mínimo de base. E se você, agora aqui eu vou fazer uma divisão, se você quer ser magnetizador espírita, dentro de casa espírita, eu lhe faço uma sugestão inicial bibliográfica. Leia um livrinho pequeno que eu escrevi chamado Reavaliando Verdades Distorcidas. Por quê? Porque neste livro você vai encontrar os principais textos de Allan Kardec e dos espíritos acerca do magnetismo, o que vai abrir todo o seu horizonte para você ver como isto é possível e, inclusive, tem o apoio das obras básicas, das obras fundamentais. Então, eu sugiro você começar por aí. Se por acaso você não tem vínculo religioso, ou não tem vínculo espírita, ou não quer ter vínculo com o espiritismo, aí eu sugiro que você comece conhecendo pelo menos uma obra clássica, você deveria conhecer, que é um livro de Deleuze, François Deleuze, Joseph François Deleuze. Esse livro ele tem hoje no Brasil todo, se não tiver, você depois pode procurar no meu site que você encontra, que se chama Instruções Práticas sobre Magnetismo Humano.
Esse livro ele está aí em torno de 180 anos que ele foi publicado. No Brasil, tem 10 anos que ele foi traduzido, né? Esse livro é fundamental para que você tenha os pés no chão de onde foi que tudo isso surgiu e de como isso se sedimentou. E ali você tem as principais orientações técnicas. Você só vai precisar fazer um ajuste na linguagem, porque é um livro que tem 180 anos de escrito, tem conceitos de medicina que mudaram. Mas se você tiver bons olhos, você vai ver rapidamente onde e o que precisa estudar. E, por fim, se você já tem esse mínimo de base, eu tenho um livro chamado Cure-se e Cure pelos Passes, que esse livro ele é feito de perguntas e respostas, e todas não, 85% das perguntas daquele livro, elas foram feitas em seminários que eu fiz pelo Brasil, inclusive fora do Brasil. Então, eu sempre coletei, durante 11 anos, eu coletei todas as perguntas, e no dia que eu fui fazer aquele livro, aí eu selecionei as perguntas, e, ou seja, o livro ele é feito de perguntas que surgiam em seminários. Portanto, muitas perguntas que ali estão, você vai dizer, nossa, eu ia perguntar isso aqui, porque está lá bem equacionado. Tá? E se você já tem um pouco mais de conhecimento, aí eu sugiro o livro Magnetismo Humano, que é uma atualização com as técnicas mais recentes, observações bem mais valiosas. Não estou fazendo propaganda, apesar de parecer que sim. Na realidade, eu estou colocando, porque às vezes as pessoas perguntam, porque tem muita gente que está iniciando agora no magnetismo e fica sem saber por onde se dirigir, por onde começar, o que procurar. Então, aí está. Qualquer coisa depois vocês veem o vídeo, a gravação, que eu acho que vai ficar gravado, e aí vocês vão lá e pegam essas informações, que eu acho que é uma bibliografia muito boa, porque na minha época, quando eu comecei a estudar magnetismo, eu tinha 15 anos de idade, não tinha praticamente nada escrito, né? E o que tinha era muito confuso. Então, hoje a gente já tem essas coisas boas à nossa disposição. Tem, inclusive, Jacó Melo, né? Bom, a Lúcia pergunta quais são os efeitos do magnetismo. São Você muitos falou lá na amplos. introdução, mas... São muitos amplos e variados, muitos, muitos, muitos. Por exemplo, eu vou começar por aqueles que às vezes a gente nem percebe que é magnetismo. Você começa a trabalhar num lugar, ou vai frequentar uma escola, ou está num ambiente, e você de repente começa a se sentir estranho. Começa a sentir que tem alguma coisa esquisita. Às vezes você está num emprego, você pede para sair e não sabe por quê, porque tem um negócio estranho. Isso é uma ação magnética, às vezes campos magnéticos contrários, que geram antagonismos. É muito comum, muito mais comum do que o que a gente imagina. Às vezes a gente gosta demais de uma pessoa sem saber por quê. E às vezes você ainda diz assim, essa pessoa tem tudo que eu detesto, mas eu adoro essa criatura. Isso é magnetismo. E aí você tem também o magnetismo do olhar. De repente, tem pessoas que têm o chamado olhar magnético. Ela olha e parece que a gente fica meio que extasiado. E não é aquela coisa de atração física, não. É um negócio que você não entende. Nossa, por quê? E aí você diz, olhe para o olhar daquela pessoa. Aí a outra pessoa olha e diz, não estou vendo nada demais. Ou seja, a atração, a afinidade, a intercepção de determinadas vibrações. A lei da gravidade é uma lei magnética, por incrível que pareça. Se você analisa praticamente tudo o que acontece na vida, é uma lei magnética. Por que é que quando um coqueiro começa a se desenvolver, se a terra está muito seca, mas choveu, as raízes dele vão para debaixo das pedras, porque lá debaixo das pedras tem reserva de umidade. Quem é que está fazendo isto? Quem é essa inteligência? Isso tudo é uma atuação magnética. Então, nós temos magnetismo em tudo. E dentro de uma casa espírita é muito utilizado, seja para educar, para controlar, para dirigir reuniões em mediunidade, como também e principalmente na questão dos passes, das curas. Aí é um negócio infinito, né? Então, você tem cura de depressão, você tem cura de câncer, e sucessivamente, agora mesmo, à distância,
Quantas pessoas foram ajudadas nesse período agora da Covid? Eu lancei, talvez até vocês saibam, né? Eu lancei um e-book gratuito, até hoje ele está disponível, já foi, não sei, já perdi a conta, mas acho que mais de 10 mil livros já foram baixados. Magnetismo versus Covid-19, ou seja, como atender pessoas portadoras de Covid à distância, já que muita gente está em hospital, você não tem nem como chegar perto, nem que quisesse. Então, isso é magnetismo. Então, o magnetismo é algo fenomenal. Se você tiver dúvidas de onde conseguir o livro, vá na mesma página, jacomelo.com, lá tem um link, você baixa, recebe tranquilamente. Ok. A Josiane está com a mãozinha levantada. Você quer falar alguma coisa, Josiane? Vamos ver. Cadê? A gente já está te ouvindo, só não está te vendo. Ah, tá. Só um momento. Oi. Oi. Estão vendo agora? Não, Eu estou não. ouvindo, bem. Vendo, não. Você não ligou a câmera, não. Você só ligou o microfone. Mas pode falar, não tem problema. Posso? Uhum. Ah, tá. Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber o poder do magnetismo para o dia a dia. O magnetismo para o dia a dia, Josiane, é um conjunto de exercícios que a gente tem que desenvolver. Eu estou fazendo agora um seminário, infelizmente é fechado, não dá nem para convidar vocês, mas eu estou fazendo agora um seminário onde, na primeira aula, eu orientei algo que eu não tinha ainda orientado as pessoas, que é a necessidade de evitar bloqueios em articulações. Por quê? É sabido hoje, melhor do que no passado, que onde nós temos articulações, existe probabilidade de retenção de fluidos. Então, quando a gente recomenda assim que as pessoas têm que fazer exercício, as pessoas têm que fazer alongamento, as pessoas têm que fazer exercício respiratório, tudo isto aparentemente parece ser um modismo. Na realidade, não é. Quando a gente remonta a nossa história da humanidade, a gente vai encontrar lá nos primórdios, as pessoas elas tinham muito menos sedentarismo do que hoje. Então, elas se movimentavam, elas tinham agilidade em tudo. Então, você tinha que ter agilidade de pegar instrumentos, de caçar, de correr. Então, você tinha a sua estrutura muscular toda pronta para que as energias, os fluidos, circulassem e extrapolassem, se fosse o caso. Mas hoje, como a gente tem vivido assim, tanto quanto sedentariamente, a gente tem uma tendência muito grande a ter retenção. Então, você veja assim, muitas pessoas, quando chega de manhã cedo, quando acorda, dizem, nossa, está tudo travado. Aí a gente vai, aí estira, tal. Isto é a natureza dizendo magnetize-se, ou seja, não deixe isso parar, porque se parar, depois você vai ter problemas. E aí o que acontece? Porque parece que tudo o que acontece para a gente é apenas fisiológico, e não é. O fisiológico, às vezes, é resultado das nossas posturas. Então, como você não elimina certos congestionados em articulações, com o tempo isso vai começando a gerar imobilidades, vai gerar dores, vai gerar acomodações. Então, um exercício respiratório ajuda você a alongar o pulmão, ajuda você a ter uma melhor oxigenação cerebral e por aí vai. Por incrível que pareça, tudo isso é favorável, é uma atitude magnética favorável para o nosso dia a dia. Tudo. Então, se você pensa dessa forma, você nem precisaria pensar em termos nem de espiritismo, nem do magnetismo enquanto ciência, desde que você tomasse certos cuidados com você mesmo. Quando se fala também na postura ética e moral, não é isso recomendação de religião, isso é recomendação de vida. Quanto mais equilibrado você vive, melhor você compensa os fluidos que estão em você. Por quê? Porque eles ficam mais sutis, logo, eles ficam menos propensos a determinados congestionamentos. E o terceiro ponto hoje
Uma das melhores atitudes magnéticas fora do chamado campo das técnicas é você superar os estresses. Por quê? Porque todo estresse ele vai gerar produção de elementos químicos no teu corpo que muitas vezes eles agem contra o teu corpo. E isto vai bater quase sempre em componentes extremamente essenciais para a vida. Corrente sanguínea, sistema nervoso, sistema circulatório, principalmente associado ao coração e também com repercussão neurológica. Mas o mais grave, em termos físicos, descompensa o teu sistema imunológico. Então, se você aprende a se livrar de estresse e vive de tal maneira que você diminui muito isto, você magneticamente está se preservando. Observou que na minha resposta para você eu não falei em nenhum momento de você fazer um dispersivo, de você ir. Não, porque a natureza ela seria inglória se ela não nos oferecesse esta oportunidade. A oportunidade da gente ter. Vai que eu nasci em um lugar que não tem magnetismo, não tem espiritismo, não tenho informação nem nada, então eu estaria abandonado por Deus. Não. Todos nós estamos bem conectados. Agora, é preciso que a gente esteja com tudo isso atento. E fora disso, a gente ser solícito com a vida. Não necessariamente de uma forma, vou usar uma palavra forte, separatista. Eu sou solícito com quem gosta de mim. Isto não faz bem. Por quê? Porque a lei da emoção, a lei dessa circulação fluídica, ela não reconhece quem você gosta ou quem você não gosta. Ela reconhece onde você gera energias melhores e energias piores. E essas energias piores você tem que melhorá-las. Portanto, quando Jesus disse, não são os que gozam saúde que precisam de médico, ele estava dizendo literalmente isto, para que você tenha saúde e compense onde você está se descompensando. Percebe? Esse é o magnetismo no nosso dia a dia. Espero que tenha satisfeito aí a sua dúvida. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Grande abraço. Muito bom mesmo. Evaldo diz assim, Jacó, um grande abraço. Fale sobre Kardec, o magnetizador. Por que o espiritismo no Brasil tem tanta dificuldade do estudo científico da doutrina? Muito bem, meu amigo Evaldo, um abraço grande e obrigado por estar aí, estarmos juntos mais uma vez. Veja bem, Allan Kardec, ele começou o magnetismo 35 anos antes de escrever o Livro dos Espíritos. E ele não trabalhou com o magnetismo só de uma forma teórica, como muita gente pensa. E nem só o magnetismo, porque naquela época o magnetismo andava de par e passo com o sonambulismo. Tanto que no Livro dos Espíritos ele diz que estudava o sonambulismo há 35 anos, e na Revista Espírita ele diz que praticava o magnetismo há 35 anos. Ou seja, era quase um sinônimo do outro. Você não trabalhava magnetismo sem sonambulismo e vice-versa. A dúvida que havia era o seguinte, bom, mas quando ele começou a escrever o Espiritismo, ele parou com o magnetismo porque já não teria mais tempo. Mas isso ficou na dúvida. Mas agora, recentemente, com vários arquivos de Allan Kardec sendo redescobertos e agora publicados, que era o melhor, ficou evidenciado algo que nós não sabíamos. Eu mesmo não sabia, até o ano passado eu não sabia disso. Allan Kardec foi magnetizador até o final da vida. Ou seja, ele não abandonou o magnetismo nem teoricamente, nem filosoficamente, nem cientificamente. Então, Allan Kardec foi um grande magnetizador. E quando eu falei ainda há pouco, respondendo a uma das questões, indicando que conhecessem o livro Reavaliando Verdades Distorcidas, naquele livro você vai ver, você vai ter um apanhado enorme, apesar de que o livro é relativamente fino, você tem um apanhado maravilhoso de quanto Allan Kardec, do quanto ele era ligado ao magnetismo, e ainda um outro aspecto adicional, porque poderia ser Allan Kardec ligado ao magnetismo, mas os espíritos não darem aval. Mas o que é mais relevante é que são os espíritos que ficam dando
feedback o tempo inteiro para que o magnetismo se desenvolva. Então, esse era o Allan Kardec que eu conhecia, que eu conheço, que eu admiro, que eu respeito e que eu procuro seguir da melhor forma possível. Aí agora veio a outra pergunta do Evaldo. Mas por que o movimento espírita tem dificuldade de estudar o aspecto científico? Eu vejo que por dois motivos. Primeiro, porque nós somos muito acomodados. A gente prefere assistir uma novela do que ficar lendo um livro. Ou não é? Não, está passando a novela, inclusive essa novela daí, ela tem um quê de espiritismo. Ah, pronto, então eu vou assistir. Quer dizer, tem um quê de espiritismo. Mas você tem num centro espírita um todo do espiritismo. Ah, mas eu estou cansado, eu não sei, se eu começo aí, as pessoas acham que eu tenho que ter uma função e eu não quero me comprometer com nada. Ou seja, primeiro aspecto que a gente tem de ficar distante da ciência chama-se, eu não sei se eu digo a palavra certa ou se eu digo outra, eu vou dizer a palavra certa, porque a palavra de hoje a palavra certa é preguiça. A gente tem preguiça de ler, de estudar, de pensar, tem tudo. Eu até digo assim, Deus é tão bom com a gente, tão bom, que ele, em vez de dar dor de cabeça, ele deveria dar dor na cabeça. Como? Todas as vezes que a gente não pensasse, desse uma dor. Aí a gente aprenderia a pensar melhor. Mas a gente não gosta nem de pensar, nem de estudar, e vai deixando tudo de lado. Esse é um problema. E o outro problema é porque, para você estudar cientificamente qualquer coisa, além de você ter dedicação, você vai ter que ter um certo investimento. Porque você vai ter que procurar obras, você vai ter que ter como e onde experimentar. Aí você chega numa casa espírita e diz, olha, eu estou com um problema de uma pessoa, gostaria de... Não, isso não é para aqui, não. Sim, eu faço isso aonde? Eu posso fazer em casa? Não, de jeito nenhum, você não pode fazer em casa. Bom, então eu vou fazer isso quando eu chegar em casa, eu ainda estou dentro do carro também. Não pode. Como é que você vai fazer isso dentro de um carro? Ou seja, você vai descobrir que existe uma regra no meio espírita, e me desculpe pela forte generalização que eu vou fazer, existe uma regra muito chata no meio espírita, que se chama não pode. Quase tudo que a gente quer fazer não pode. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, nem pode aquela outra coisa, nem pode e não pode. Não, mas Allan Kardec, inclusive, falou, não, mas não pode, não é desse jeito. O não pode, ele vem, é o para-choque, é o estandarte, é o porte-estandarte. Esse é um problema nosso. E isso é muito mais generalizado do que o que a gente imagina. Então, veja bem, se na casa que você frequenta disser alguém que magnetismo não é coisa do espiritismo, não adianta você alegar que Allan Kardec foi quem mais incentivou o estudo do magnetismo. Não adianta. Porque, olha, isso aí, olha, os obsessores, eles arrumam um meio, ou seja, se desvirtua. Infelizmente tem sido assim. Eu lamento muito, porque a gente está perdendo uma bênção enorme e eu fico só a meditar assim, se na minha próxima encarnação eu nascer como muçulmano lá num país xiita daquele, como é que eu vou ter a oportunidade, se eu agora, num país tranquilo como o Brasil, tendo toda essa liberdade, eu não consigo fazer nada, eu vou fazer então quando? É algo para a gente pensar. Excelente. Criaram tantas regras, tantos critérios que a gente fica impossibilitado, né, de ir mais a fundo. Bom, Esther pergunta, por que algumas casas espíritas acham que passe e magnetismo são coisas diferentes? Aproveita, dá continuidade aí na fala. Okay. É pelo seguinte, não deixa de ser uma falta de percepção do todo. Se você me perguntar literalmente, de fato não é a mesma coisa. Não é por quê? Porque o magnetismo é uma ciência, enquanto que o passe é uma aplicação de uma pequena parte da ciência. Então, na hora que você confundir uma coisa com a outra, realmente é um equívoco. Então, eu não posso confundir, por exemplo, a física com uma questão de física que caiu na minha prova. Então, uma questão de física não define a física. A física é muito mais. E uma prova de física do 2º grau não é a física total.
Então, nesse aspecto, perfeito. Mas no sentido de aplicação do magnetismo, o passe é uma feição da aplicação do magnetismo, que quão mais rico você use o passe, quão mais feliz você estará sendo no uso do magnetismo. Por isso é que Allan Kardec usava um advérbio perfeito, desde que aplicado convenientemente. Ou seja, você tem que saber o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, você está apenas imitando, você está apenas repetindo gestos. E uma vez, fazendo um seminário, alguém me perguntou: Jacó, os passos dispersivos não quer dizer que quanto mais rápido a gente fizer o movimento, ele é mais dispersivo? Eu digo, essa é a tese, essa é a definição. Sim, então por que em vez da gente ficar mexendo muito as mãos, a gente não leva um ventilador e liga? Eu digo, então você não quer saber nem de passe, nem de magnetismo, você quer saber de ventilação. De ventilação, então você põe uma turbina que o vento é mais forte ainda. Aí ele viu que entrou numa situação ridícula. E eu também, eu fui extremamente grosseiro, né? Apesar de que eu disse isso assim com voz um pouco melosa, é uma grosseria da minha parte. Mas o problema é que as pessoas às vezes querem misturar coisas que não são misturáveis. Óleo e água são immiscíveis. Tem coisas que são assim. Outro dia, falando sobre técnicas, de que o sentido correto de se aplicar um passe é da cabeça para os pés. Aí uma pessoa chegou e disse assim, mas eu sou massoterapeuta e eu massageio muita gente de baixo para cima e não tem problema. Eu digo, muito bem, então vamos definir aqui uma coisa antes da gente continuar na questão. Nós vamos falar de magnetismo ou vamos falar de massoterapia? Porque eu não estou falando de massoterapia, eu estou falando de magnetismo e você está falando de massoterapia, o que é uma outra coisa. Aí as pessoas parecem que acordam. Já um outro dia, uma pessoa disse assim, não, você fala muito de que deveria ser assim ou assado, mas quando você está doente e que você precisa tomar uma injeção, você não precisa tomar uma injeção no lugar que está doendo. Você toma, por exemplo, uma injeção no músculo, no braço, e lá o lugar onde estava doendo, para. Eu digo, sim, você quer dizer o que com isso? Então, se uma pessoa tiver um problema qualquer, eu não preciso saber onde é que está o problema, qual é o centro que está ligado, não. Basta eu colocar minha mão em algum lugar e resolve. Eu digo, bom, primeira coisa, mais uma vez, né, sempre o mesmo argumento, eu não estou falando aqui nem de química, nem de fisiologia, eu estou falando de magnetismo. Mas a primeira coisa, quando você aplica uma injeção para tirar uma dor, ele está indo para o foco da dor ou está indo para o cérebro, dizer ao cérebro, deixe isso de lado? Eu acho que não é necessariamente mandando lá para o lugar onde a dor está estabelecida. Então, veja que as colocações terminam variando. E no segundo lugar, no caso, a pessoa colocando, né, que tanto faria isso ou aquilo, no caso, quando você injeta uma química, a química ela tem os elementos para atingir o sistema nervoso ou o sistema circulatório, para ir ver o problema. Então, você não está injetando no músculo, você está injetando no sistema, e o sistema é quem vai no ponto. Você concorda comigo? A pessoa diz, concordo. Magnetismo é a mesma coisa. Só que, em vez de a gente injetar no músculo, você injeta num centro vital, e ele leva. Essa é a grande diferença entre um passe e o magnetismo. No passe, você simplesmente põe lá as mãos e não está nem aí muito para onde vai, nem para onde vem. Nem sempre resolve. Já no magnetismo, em tese, você vai ter que procurar onde vai trabalhar, o que vai fazer para chegar no ponto que é necessário. É uma ciência. Por isso que precisamos estudar e trabalhar. A diferença básica é ter conhecimento, né, do que você está fazendo. Né? Uhum. Marcela diz assim, sou estudante de acupuntura.
o magnetismo, eu posso estar associando a padrões energéticos? Muita coisa que você está falando, estou associando com um pouco que vi da acupuntura. Olha, como é que é o nome dela? Marcela, né? Marcela. Marcela tem uma relação muito estreita, acupuntura com magnetismo. A acupuntura ela vem de uma medicina tradicional muito antiga, muito rica, e que nós do Ocidente menosprezamos. Agora eu já não estou falando nem só da acupuntura, não. Eu estou falando da medicina chinesa. E nós cometemos ainda, como se isso já não fosse um grande prejuízo, nós cometemos um outro grande também, tão grande quanto, deixando de lado a ayurvédica, que é a indiana. Então, nós abrimos mão de conceitos milenares, de conhecimentos comprovados ao longo dos milênios. E o que a gente, sabiamente, o que poderia fazer? Pegava tudo isso, filtrava e colocava agora dentro de outros conceitos, como foi o conceito do magnetismo, que nasceu praticamente na Europa. Isso eu digo em termos modernos. Mas aí o que a gente criou? A gente criou um sistema de competição. A ayurvédica é melhor do que a tântrica e o magnetismo é melhor do que as outras duas, ou uma completa com a outra. Não, mas você não pode completar, porque aí você está misturando. Sim, mas se daí você come arroz puro, sem colocar água, sal, nem nada, você pode até comer, mas normalmente a pessoa põe água, põe cebola, põe sal, uma salsinha, põe alguma coisa. E isso não piorou o arroz, melhorou o arroz. No caso da acupuntura, tem muitas coisas que hoje o magnetismo se alimenta dele. Por exemplo, quando se fala em NADs, os NADs da acupuntura, eles não são desculpa, eu não queria falar NADs, eu queria falar ai meu Deus, que é o nome? No circuito da acupuntura, nos meridianos. Quando a gente fala nos meridianos, e que você fala em magnetismo, que você tem canais de ligação, e quando você compara isso, magnetismo, a acupuntura e a ayurvédica, você vai ver que os três estão falando a mesma coisa, mas de zonas diferentes. Muitas delas coincidentes, outras não. Mas, ora, se eu já tenho uma que está confirmada, por que eu não aproveito o que vem dele? Então, de repente, para a gente trabalhar, por exemplo, que foi um caso que ainda hoje está em pesquisa, em magnetismo, que é a terapia do diabetes, a gente já detectou duas coisas. Primeiro, que o diabetes ele está muito mais associado à zona de refluxo do que de fluxo. E isso fica evidente porque o tempo inteiro, ao longo desses 2 séculos, pelo menos, só se tentou trabalhar diabetes pelo fluxo e não dava resultado. As primeiras experiências que começaram a dar resultados melhores foram no refluxo, ou seja, nas costas. Segundo ponto, quando se admitiu a existência de um centro que até então não se falava no meio espírita, pelo menos nem nos livros de magnetismo, que foi o Men Men, que vem também da mesma cultura chinesa. Esse Men Men tomou uma feição monumental dentro de certas potencialidades magnéticas. Então, vamos ver aqui. Como é que eu agora vou dizer, não tem nada a ver? Não tem muito a ver, muitas conexões. Agora, o que eu acho é assim, se você está trabalhando a acupuntura, seja o mais fiel possível ao que você aprendeu e que você assimilou e que acha que funciona. Se você está trabalhando com magnetismo, idem. Se você conhece os dois e pode juntar um com o outro para trabalhar melhor ainda, é este o caminho, essa é a minha visão disso e de muitas coisas que se correlacionam. Bom, nosso combinado é até 4 horas. Faltam 12 para as 4. Ainda dá tempo de algumas perguntas, né, Jacó? Vamos lá. Vamos lá, perfeito. Aqui são ciências complementares. Os centros de força ou chakras foram descritos e estudados pelos hinduístas há tempos. Concordo. Mais algum aí? Tem uma pergunta de Cristina, que está mais lá para cima.
mas eu acho que você falou quando respondeu o Evaldo. Ela pergunta assim: por favor, gostaria que você falasse da relação do magnetismo, espiritismo e Allan Kardec. Como o magnetismo pode curar? É isso mesmo, Cristina. As relações elas são muito visíveis para mim, são muito visíveis, e eu digo mais ainda, elas são inseparáveis. Lamentavelmente, eu digo esse lamentável com um L muito maior do que um L maiúsculo. Lamentavelmente, o nosso meio espírita, por algum motivo que eu acho que é um motivo transcendental, de repente se voltou a não querer saber do magnetismo. Eu confesso que eu não consigo entender. Não consigo. Porque Allan Kardec fala nele em todas as suas obras, todas, sem exceção. Sem exceção, ele fala. Até no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E ele fala, principalmente no capítulo 19, ele fala de uma maneira acachapante mesmo. É um negócio para não restar dúvidas. Então, ele fala, os espíritos falam, então ninguém pode dizer que não gosta, que não concorda ou que não aprecia, porque não está na base. Está na base. Então, isso não tenho que contestar. O Espiritismo, segundo a definição do codificador, portanto, não são palavras minhas, segundo Allan Kardec, ele só se desenvolveu por conta do que aconteceu antes com o magnetismo. O magnetismo é o apoio do espiritismo. Uau! Então, veja bem, se eu te dou um apoio para alguma coisa, você cresce e aí depois você me despreza, você está sendo infiel. Nem que fosse por esse viés, o meio espírita deveria ter mais respeito e fidelidade à proposta de Kardec e ao que aconteceu. É histórico esse segundo ponto. E depois tem um terceiro ponto que eu antes não comentava, mas eu já comentei. Eu vou colocar essa daí, por favor, é uma observação eminentemente pessoal. Todo defeito que ela tenha, tudo que não for bom, é por minha culpa, minha responsabilidade. Eu vejo que nós estamos passando por uma grande perturbação obsessiva. Não é aquela obsessão que você espuma, cai junto, não é aquela obsessão que você tem uma raiva e dá uma crise, dá um show, surta. Não, é aquela obsessão fascinante, silenciosa. Então você está num posto, mas faz 30 anos que eu estou aqui, isso nunca foi considerado. E aí você preserva. Isso é fascinação. Não sou eu que estou dizendo, é Allan Kardec que está dizendo. Porque não existe uma outra razão para determinadas coisas estarem paradas como estão. Eu me admiro muito porque durante, vamos colocar aqui, pelo menos quase 2 milênios, a Igreja Católica ficou literalmente travada. E ela tinha muito mais motivos para não destravar nunca. Mas é o que, a gente observa nos 3 últimos papas, culminando com este agora. Voltando, não tem mais infalibilidade papal, não tem mais a obrigatoriedade de certas comunhões, já não tem, ou seja, está se desmontando. E quando a gente começa a ouvir atentamente determinados padres, você diz, epa, mas isso não bate com a igreja que eu conhecia há 20 anos. Porque eles estão se ajustando, não é querendo agradar, estão vendo que estavam num compasso equivocado. E nós, os espíritas, que nos dizemos o bom senso em evolução, em progresso, nós estamos extremamente fechados, extremamente atravancados, porque nós não estamos sequer querendo pensar o que está na codificação. E aí tem gente que se apressa em dizer que Allan Kardec está ultrapassado. Não, não está. Está ultrapassado todo aquele que acha que já chegou no topo. Esse, palavras do próprio Kardec, está num risco muito grande quando você acha que já não tem mais nada que aprender e que já sabe de tudo. É isso. Perfeito. Muito bom. Andréia, você levantou a mão. Você gostaria de falar alguma coisa, uma pergunta? Já foi respondida? Olá, boa tarde. Boa tarde.
eu recebo nosso abraço, porque eu sou eu e meu esposo aqui nessa nossa conversa. É um prazer muito grande. E a pergunta é dele, tá? Vou passar para ele. Boa tarde, Jacó. Boa tarde, meu amigo. E a todos aí. Boa Eu já tarde. ouvi falar em você, mas hoje eu estou vendo a sua figura. Olha só. Eu sinto muita vontade, mas uma vontade grandiosa de praticar o magnetismo, porque já assisti umas duas palestras sobre isso, mas não, o tempo curto, não deu para desenvolver. A casa espírita onde eu frequento é uma pequena casa, humilde, não tem grandes estudos, desenvolvimento. Eu sou deficiente visual parcial, tenho retinose pigmentar, e a dificuldade de eu estudar é um pouco mais difícil do que o dos outros. Porém, é preguiça também, igual você falou, né? Porque tem recurso para tudo hoje, né? A verdade é essa que você falou, é preguiça, comodidade. Mas eu percebo, quando olho para uma pessoa, seja na rua, seja no ponto do ônibus, qualquer lugar, eu emito esse magnetismo para a pessoa, porque eu sinto que ela está precisando. Ela vai andando, não quero nem saber o lugar onde quer que esteja. E eu pergunto a você o seguinte, essa vontade que, no caso, eu sinto, e hoje eu fui visitar uma pessoa com essa intenção, mas a pessoa não olhava para mim de jeito nenhum, não olhava nos meus olhos de jeito nenhum, porque eu tive essa intuição muito forte de ir lá e dar um passe mental ou no seu nome que dá na pessoa. Isso tem diferença de eficácia de um lugar para o outro, onde quer que eu esteja, e também por falta de conhecimento mais profundo do magnetismo que eu venha a ter, ou a minha vontade prevalece sobre tudo isso? Como é o nome do amigo? Meu nome é Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, é meu xará, porque meu nome do meio é Luiz também. Meu amigo Luiz Cláudio, tem duas coisas só que a gente precisa ponderar. Primeiro, é possível realizar, mesmo sem saber, mesmo sem ter conhecimento, nessa condição que você disse, é possível sim a gente alcançar o máximo. Esse é o primeiro ponto. Então, isso é inegável. Mas tem um segundo ponto. Algumas pessoas se acomodam a isso e aí deixam de melhorar os seus potenciais, porque acham, não, no dia que eu precisar eu faço, no dia eu vibro, eu projeto, e nem sempre funciona desse jeito quando a gente não tem o domínio da ciência ou o conhecimento. E aí uma observação complementar, que eu gostaria de lhe dar como um estímulo, tem um casal amigo meu que mora em Fortaleza, os dois são 100% cegos. Eles, apesar disso, eles são magnetizadores, assistem a tudo que é conferência, todas as vezes que eu estou no estado do Ceará, pode ser onde for, eles vão, eles conseguem digitalizar livros para ler em computador, ou seja, é um casal, só vivem os dois, não têm filhos, mas eles não fazem disso uma muleta para acomodar, não, eles vão em frente. Então, eu dou esse casal como um exemplo para o amigo Luiz Cláudio, porque nós podemos sempre melhorar, nós podemos sempre crescer, fazer mais, deixar um potencial como o que você tem, à espera somente de uma intuição, eu acho que é deixar pequeno algo que pode ser muito maior. A propósito, se você estiver olhando daí, estiver achando que eu estou precisando, manda uma boa energia que eu agradeço, tá bom? Eu acho que eu vou deixar meu abraço, porque o nosso horário está terminando, eu tenho um compromisso logo em seguida e, infelizmente, eu não posso me demorar.
Quero agradecer muito a todos vocês, para mim foi maravilhoso, espero que tenha sido para vocês também. E no futuro a gente vai se encontrar, se bem que tem a Semana Espírita, se minha memória não estiver Tem errada, palestra na ainda. terça-feira, né, nós teremos uma palestra ainda. Então, Isso. vamos aproveitar, vamos nos rever, dar um tchauzinho assim para todo mundo e entrar numa boa sintonia. Minha gratidão, meu beijo, meu abraço, parabéns pelo evento, pela 21ª semana, não é isso? Parabéns, vão em frente. É Semana Agradeço ao Espírita. Evaldo, que foi quem fez o grande convite. Jacó, Deus nos abençoe. Diga. um grande abraço. Eu acho que foi uma tarde memorável para nós, inesquecível. Não poderíamos ter começado a nossa Semana Espírita de forma tão brilhante, conforme começamos com você. Que bom, meu amigo. Obrigado. Leve todas as vibrações que estão aqui, do norte, do noroeste, para você, para a Lucila, para a nossa querida. Um beijo no seu coração, viu? Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Nós vamos fazer a prece final, mas se você quiser sair, pode sair. Fique tranquilo. Tá Ok, tudo Rose certo, Carla. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Obrigado também. Um beijo. Beijo, Desculpa os Cristina. Beijo a atropelos. todos que falaram. Até Beijo. qualquer hora dessas. Ou até terça, Beijo, né? amigo. Tchau, Beijo tchau. grande. Tchau. Evaldo, você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Posso, vamos magnetizar com o coração. Que bom. Amado Mestre Jesus, espíritos benfeitores e amigos que dirigem o nosso planeta Terra e os mundos, muito obrigado por essa tarde de estudo, de aprendizado, de crescimento, onde sentimos as vibrações salutares, curadoras, restauradoras, que nos envolve das instâncias superiores. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo ao quebrados, doentes ainda, Tu nos permite trabalhar na sua seara de luz. Porque o trabalho faz modificações profundas quando realizado com amor. Agradecemos, portanto, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, por essa tarde linda de paz. Pedimos que Tu estenda seu coração generoso sobre a nossa Semana Espírita, sobre todos aqueles que participarão e que serão beneficiados com certeza com isso. Que Sua bênção se estenda, hoje em especial, para o nosso querido irmão Jacó. Que o seu lar se resplandeça de harmonia, de paz, de luz, e que ele continua esse mistério de divulgar a sua mensagem e espalhar esclarecimento e luz para todos os quadrantes do nosso planeta. Fica conosco, Senhor, nos envolva na sua paz, hoje e agora e sempre. Muito obrigada pela presença de todos, né? A semana vai seguindo com várias outras rodas de conversa, amanhã de manhã, amanhã de tarde, e as nossas palestras que começam hoje com a Dora Encontre, às 8 horas, só que as palestras serão transmitidas pelo canal da Rádio Espírita Esperança, no YouTube. Então é só abrir o YouTube que vai estar e colocar no canal da Rádio Espírita Esperança, que já está lá a página da palestra de hoje com Dora Encontre, tá? E aí não tem perguntas, né? As palestras só para a gente assistir a explanação mesmo. Muito obrigada por tudo, fiquem com Deus e até a próxima roda.
Beijinho. Obrigado a você. Maurício, desculpa que não deu tempo de fazer a sua pergunta, tá? Tranquilo, De tranquilo. Marília. Marília também não deu tempo. Tá show? Valeu. Tchau. Eu acho que Beijos nos a vídeos todos. deve estar lá a resposta, né? Ah, vou ver. Tchau, beijo. Obrigada. Até a palestra da noite, né? Até a noite. Lá no YouTube a gente se vê. Podemos falar, não se falar pelo chat, mas não podemos fazer pergunta, né? Tá tudo bem. Tá ótimo. Obrigada pela oportunidade, gente. Tchau. Boa Espiritismo- tarde e até É o mais tarde. Espiritismo Sem Fronteiras. Isso, Nós Andréia. Isso aí. Isso, Estamos estamos. uma alegria muito grande. Que bom. Boa Eu vi, tarde. você é de Marataízes, né? Isso, Marataízes. Eu adoro Marataízes. Ela já participou, né, André, de outras rodas da gente, né? Eu, de vez em quando, eu estou aí passeando aí por vocês. Na verdade, eu sou natural do estado do Rio, né? Então, a gente tem um carinho muito grande. Então, Eles estão falando de onde? eles estão de Campos, né? Vocês estão em Campos, não é isso? Campos. Ah, Não, mas- mas tem gente de São João da Barra aqui São João também. da Barra, Eu sou campista Itaúba, da São Gema. Francisco. Eu sou campista do Caju. Ó, pertinho aqui Olha, da minha casa. maravilha, hein? Rua Doutor Mato, 107. Doutor Matos, é pertinho. Verdade. Gente, Tchau, obrigada. gente. Viu? Mais Até uma mais vez. tarde. Tchau, boa Beijo. tarde. Até a noite. Até a noite. Até a noite.